daqui a pouco. Eu queria começar com o São Paulo, porque é o jogo que acabou de acabar, né? Tá muito fresquinho. Uma vitória, como a gente já disse, muito importante do São Paulo, que jogou a Libertadores como deve ser jogada, na raça, sem muita criatividade. É engraçado que o comentarista, agora eu não lembro quem que era que estava falando, o São Paulo tá sem criatividade. Dava para ter vencido, aí vai lá, saiu o gol. O gol que deixou tudo mais tranquilo. Pode ser. E Alice, destaque para o Oscar, né, nesse jogo, que voltou jogando bem. Quando ele saiu, o nível do São Paulo caiu. Essa grande diferença do São Paulo tem sido essa, né? O São Paulo sem o Oscar ou sem o Lucas acaba ficando muito limitado do ponto de vista criativo. E eu já tinha me preparado, né, quando estava no intervalo, pensando, se o jogo do São Paulo acabar assim, há de se fazer uma crítica, né, ao Zubeldia. Faltou ousadia e alegria. Estava jogando contra um time que não tinha nenhum interesse em atacar o São Paulo, com 3 zagueiros. E assim ele continuou. E aí, claro que, como é o futebol, sai o gol do São Paulo, né? O São Paulo teve aquele gol anulado, aliás, com um belíssimo passe do Oscar, que você mencionou, e depois conseguiu fazer esse gol, sai o gol do Alisson, e depois pouca coisa aconteceu num jogo tecnicamente bem limitado. Eu acho que não dá para mascarar os problemas do São Paulo, né? Assim, a Libertadores, como deve ser, idealmente para todo mundo, era jogar bem. Mas a gente sabe que às vezes dá para ganhar sem jogar bem, entendendo o adversário, dando um pouco de sorte. O São Paulo tomou um sufoco enorme, ele 2 lances muito perigosos do Talleres no finalzinho do jogo. Então, assim, não apresentou um bom futebol, mas é claro, você vence um adversário argentino, num lugar onde você tem o histórico complicado, fora de casa, e estreia bem assim na Libertadores, dá uma sobrevida para o Zubeldia, dá um pouco mais de tranquilidade. Mas o São Paulo, de fato, tem problemas, inclusive do ponto de vista defensivos, bem claro, né? Esse esquema que ele entrou com os 3 zagueiros e com o Ferrarese, enfim, essa solução que ele encontrou nas laterais, deixa o São Paulo até relativamente protegido, mas em termos de criação, sim, depende da inspiração do Oscar, basicamente. Então, o São Paulo tem muita coisa para ajustar, é isso, né? Comemorar o resultado e ajustar. O problema é que o São Paulo não tem muito elenco, né? E eu falo isso toda vez. O pessoal corneta o Zubeldia loucamente, sem considerar o fato de que o São Paulo perdeu 20 jogadores no início da temporada e contratou 4. Então, é óbvio que não vai ter muito de onde tirar. Então, são alguns acertos que ele vai precisar fazer, mas já com uma tranquilidade de vencer o que provavelmente era a partida mais difícil do seu grupo, já de cara, e começar muito bem a Libertadores. Agora, não acho que assim, a torcida no Morumbi, no próximo jogo, se o São Paulo jogar o futebol que jogou hoje e começar a ser pressionado, volta tudo, né? A chapa do Zubeldia volta a esquentar, mas um resultado, sem dúvida, muito importante. Só o futebolzinho, assim, mais ou menos. Ô, Juca, o que você achou dessa escalação com 3 zagueiros, né? Porque esse ponto que a Alicia falou é importante, né? O São Paulo fica dependendo do brilho do Oscar. E aí o que preocupa para o torcedor é que ele, como a gente tinha falado ontem aqui no Fim de Papo, ele foi para o jogo, só que aí ele saiu no segundo tempo, ele estava muito bem, mas aí caiu no gramado, deixou o campo mancando, e aí o torcedor já fica desesperado. A minha sensação, minha impressão, Domi, é que ele saiu mesmo, foi esgotado. Né? Porque praticamente não treinou 2 dias apenas, estava todo esse tempo sem jogar. Acho que o que ele sentiu ali foi esgotamento, não foi nenhum tipo de lesão. Tomara que de fato seja isso, porque o Lucas ainda demora pelo menos mais 4 jogos, segundo informa o São Paulo, para poder voltar. Provavelmente contra o Santos na Semana Santa, final de abril. Quanto aos 3 zagueiros, o Zubeldia tem ouvido Arnaldo Ribeiro. E adotou os 3 zagueiros, porque a própria Domi, você mesma, Domi, já acabou de repetir isso. Libertadores é assim, não vai na bola, vai na marra. Né? Eu não gosto desse raciocínio, mas eu sou um romântico. Né? Eu gosto de bom futebol, antes de mais nada. Né? Há quem goste do resultado. E o resultado veio. Parecia que não viria. No primeiro tempo, a gente tem a destacar um lance, e não mais que um lance.
o lance exatamente do lindo passe do Oscar para o Caleri fazer o gol. Infelizmente, o Oscar estava um pouco à frente, estava impedido. Mas não tem mais nada que você aproveite do primeiro tempo. Então, você olhar um jogo da primeira divisão do continente, em que dois times jogam durante 45 minutos, e você não tem nada a aproveitar, eu acho triste. O segundo tempo não, foi melhorzinho, mas foi mais aberto. E depois que o São Paulo fez o gol, o Tajeres percebeu que o bicho não era tão feio e foi para cima, quase empatou. Então, você teve ali nos acréscimos momentos de emoção, pelo menos, de emoção. Você disse, Alicia, que o São Paulo ganhou o jogo mais difícil dele. Acho que não. O jogo mais difícil dele vai ser exatamente contra o Libertad no Paraguai. Libertad que ganhou fora de casa também, né? Acho que esse é o jogo mais difícil, embora não seja um jogo com pressão de torcida, como hoje, estranhamente, não houve pressão de torcida em Córdoba. Eu imaginava que o Mário Kempis estivesse lotado, nada, não estava. Então, acho que o São Paulo deu uma bela encaminhada. Mas é isso que você falou, Alicia. Com esse futebol, quer dizer, essa noite o nosso Luiz Ubeldia dorme aliviado. Até quando? Fim de semana tem jogo do Brasileirão. Se jogar esse futebol, o alívio na segunda-feira já terá ido por água abaixo. E o jogo do Brasileirão é contra o Galo, na Arena do Galo. Não é tão simples assim. Já pode dormir mal no domingo já, Danilo. Zubeldia. Eu entendo toda digamos, o sonho de ver um São Paulo jogando melhor, mas eu acho que o Zubeldia fez o que dava para fazer diante das dificuldades que ele teria. A ausência do Lucas, que é o principal jogador desse time de longe. Mesmo com o Oscar, para mim, o Lucas é muito mais importante do que o Oscar. E o Oscar, como a gente viu, que não estava nas suas condições, não estava 100% das suas condições. Então ele armou um time com os 3 zagueiros, com os 2 laterais que pensam muito mais em defender do que em armar, num jogo que ele sabia que ia ser físico, num jogo que eu sabia que o São Paulo ia suar. Eu acho que o Zubeldia ele montou um time para sair da Argentina com 1 ponto. Não necessário, lógico que vencer é o mundo ideal, mas se saísse de lá empatando, no plano do Zubeldia estaria bom. E por quê? Porque eu acho que o Zubeldia, ele reconhece e entende a limitação que ele vai ter durante essa temporada, que ele já tem com esse elenco, que ele já tem com o planejamento do São Paulo travado por conta das questões financeiras. O Zubeldia reconhece isso muito mais do que boa parte da torcida, que pressiona e que cobra um futebol do São Paulo que provavelmente São Paulo não poderá entregar na maior parte dos jogos que fizer. Porque quando tiver Lucas, Oscar, eventualmente o Luciano, ou de repente se algum dos garotos aí, o Rian entrar numa fase boa, pode ser que o São Paulo apresente futebol melhor, em alguns jogos um pouco mais concentrados, como ele fez clássicos nesse Paulistão, quando fez bons jogos, quando estava extremamente concentrado. Mas, em geral, o São Paulo vai ser um time que vai sofrer mesmo para criar, ainda mais quando não tiver o Oscar na sua melhor forma e ainda mais quando não tiver o Lucas. Então, eu acho que o Zubeldia, ele reconhece as limitações do seu time e do seu elenco para essa temporada muito mais do que quase toda a arquibancada do Morumbi que pressiona o elenco e o técnico. Eu acho que a realidade do São Paulo é essa, é jogar às vezes sofrendo, às vezes se fechando, às vezes pensando em não tomar gol, do que jogar para ser bonito, para encantar. Eu acho que essa é a realidade do São Paulo para essa temporada, como disse a Alicia, que perdeu 19, 20 jogadores e contratou 4, e que vai ter que apostar nas categorias de base, e que terminou o Paulistão agora mandando mais jogador embora. O Eric foi embora, o Eric que não era do encanto do jogador, do torcedor, mas era um atleta que poderia dar uma função diferente para um elenco que tem limitações para jogar, por exemplo, pelas pontas. São Paulo tem o Ferreirinha e só para jogar aberto, e hoje nem jogou tão aberto assim. Então eu acho que o Zubeldia entendeu o que vai ser o São Paulo em 2025 e já deu uma amostra para o seu torcedor. Resta o torcedor entender. E para mim, para o torcedor entender, precisa vir alguém lá de cima. Casares, Belmonte, Muricy, um desses. E falar para a torcida de uma forma bem clara.
sofreremos em 2025 por um bem maior, que é a melhora da saúde financeira do São Paulo. Porque se você olhar para o banco, Alicia, tem bons 11 jogadores no São Paulo, mas no banco não tem muita opção. É isso, saiu uma galera, contrataram só 4, o Zubeldia tem isso e realmente esse alerta do Danilo é bom. A torcida tem que entender que vai ser sofrido. E a torcida em geral não quer entender isso, né? E às vezes alguns resultados vão dando uma enganada, né? O time faz 1 ou 2 boas partidas, mas vale lembrar que teve uma sequência horrorosa no campeonato paulista, inclusive 2 jogos aqui em Brasília, com a Inter de Limeira, com o Velo Clube, que o São Paulo penou, chegou a tomar 3 gols do Velo Clube, então assim, fez um campeonato paulista bem mediano, e vinha também no ano passado assim, de desempenhos com bastante oscilação, só que eu acho que a contratação do Oscar, você tendo o Lucas, você tendo o Luciano, você tem qualidade o suficiente para ter uma esperança. Só que é isso, você não tem elenco, né? Aí você perde o Pablo Maia, de novo. Acontece o quê? Não tem reposição, né? Alguém brincava hoje numa das lives que, acho que foi a Mili, falou ontem, né? O Palmeiras tem estádio reserva, né? Então tem times que não tem reserva para a posição. Então é o caso do São Paulo, o elenco é muito limitado. Então a gente sabe que o Zubeldia vai ser cobrado, sabe que se a corda estourar, vai estourar para o lado dele, mas ele também está fazendo, né, o que dá com o elenco que lhe foi oferecido dentro de um planejamento um pouco mais austero do São Paulo. Então, não acho que o São Paulo tem elenco para brigar pela Libertadores, mas Libertadores é assim, você joga mal e ganha um jogo fora de casa importante, de repente você pega um caminho um pouco mais tranquilo num sorteio, né? O São Paulo por pouco não tira o Botafogo da Libertadores o ano passado, né? Então é possível, mas que, né, a torcida não se engane. O São Paulo não tem elenco e daqui até a próxima data FIFA em junho vai ter jogo 2 vezes por semana direto, não tem descanso. Então jogadores como o Oscar não tem descanso, vai ter que jogar no final de semana ou ficar sem ele e arriscar perder do Galo em BH, então não tem muito de onde tirar, isso que é importante, por isso um resultado como esse é tão importante, né? Mesmo jogando mal, mesmo sem conseguir criar muitas oportunidades, quase nenhuma oportunidade, no primeiro tempo especialmente, o São Paulo saiu de Córdoba com esses 3 pontos, mas a qualidade do futebol não está lá, e se não houver contratações no meio do ano, vai continuar não estando, porque o São Paulo vai continuar sofrendo com lesão e desgaste, porque o calendário é massacrante. Ô Ju, que é impressionante como o Zubeldia serve de escudo, né, para o presidente Júlio Casares, porque as críticas da torcida ficam em cima dele, e não do Júlio, que não contratou mais jogadores. Então, Domi, aí eu acho que há um equívoco do começo ao fim, desde o ano passado. Qual o equívoco? Bom, se é para o São Paulo sanear suas finanças, é aquilo que o Danilo disse. O presidente do clube vem a público e diz: torcedor do São Paulo, agradeço muito a presença de vocês no Morumbi, peço que vocês continuem a vir, porque é importante para as nossas bilheterias, mas não esperem do São Paulo, neste ano, nem no próximo, que virão taças. Só virão se acontecer dessas coisas do futebol. Nós não vamos gastar aquilo que nós não podemos. Nós vamos apostar no que a gente produz em Cotia. No máximo, vamos fazer uma contratação aqui, outra ali, de jogadores que estejam dentro da nossa folha de pagamento. Portanto, se fosse esse o raciocínio, não teria trazido nem o Lucas, nem o Oscar. Aí você vai dizer: você está maluco, Juca? Se com o Oscar e com o Lucas está difícil, imagine sem. Porque também Oscar e Lucas criam uma ilusão que não pode ser satisfeita. Alicia, o Oscar não pode jogar no fim de semana. Se ele jogar no fim de semana, ele estoura. O Lucas vai ser a mesma coisa. Qualquer lesão leva mais tempo para o jogador mais veterano se recuperar. E não se trata de jogadores chinelinho, jogadores que não são bons profissionais, que se cuidam, mas que já estão numa fase da vida em que uma lesão
leva tempo e que as lesões acontecem com mais facilidade, ainda mais nesse calendário maluco do futebol brasileiro. Então, eu acho que o São Paulo acabou, para vestir um santo, trazer 2 estrelas, despiu uma porção, ficou com um elenco desse tamaninho, quando a solução melhor seria ter um elenco mais farto, de menos qualidade, mas com uma garotada. Eu lembro do que o Santos fez, e por dessas coisas do futebol, com Emerson Leão, permitindo que garotos passassem-lhe a mão no traseiro, foi campeão brasileiro. Até rimou. Não é? Uma garotada, tá bom, ali deu uma sorte, apareceu o Robinho, apareceu o Diego, ok. Mas quem disse que no São Paulo não pode aparecer jogadores desse porte? Já apareceram em outras épocas. Então eu acho isso. Eu acho que o São Paulo fez tudo errado. Que o Júlio Casares fez tudo errado. E aí, nesse particular, o Zubeldia é o menos responsável, é o menos culpado. E o elenco ainda tá com ele, né, Alicia? Porque depois do gol, o Alisson foi lá comemorar com ele, com os outros jogadores, mas a torcida já tá falando em Dorival aqui, ó. O Thiago Lima falando, tem muita gente já pedindo a demissão dele para colocar o Dorival. Que legal. E do Corinthians pede o Tite, não é isso? É isso. Que legal. Aqui, que novidade, tem muito técnico grande desempregado, né? Ou assim, aquele famoso assim, estou entre trabalhos, né? Então você tem A seleção foi a locomotiva desses vagões numa todos. sequência de pancada pra tudo quanto é lado. Uma atrás da outra. É isso aí. E o São Paulo conseguiu romper essa sequência negativa do Brasil contra a Argentina, Vitor Birner. E aí se fala muito, né, da importância de ter um Oscar hoje, não tem o Lucas, olhar para o Caleri para melhorar, quem sabe, o desempenho dele. Fez até um gol, mas estava impedido. Olhar para certos jogadores e aí aparece aquele que talvez seja o jogador com maior regularidade do São Paulo há muito tempo, mesmo quando esteve fora por lesão, que é o Alisson, e ele que faz o gol da vitória. Birner, tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Jean, Zupac, Calçade, aos fãs do esporte. Eu acho que é uma vitória que tem muito o dedo do treinador, porque ele tem um elenco extremamente curto. Por exemplo, hoje a opção que ele tinha de atacante de velocidade pelo lado direito é o Lucas Ferreira, jogador recém-promovido da base, e jogo na Argentina, de Libertadores, na estreia da equipe, depois do resultado ruim do Campeonato Brasileiro, não é o momento desse cara jogar. Mas o São Paulo emprestou o Eric, porque o São Paulo tem seus problemas financeiros. O Eric, por exemplo, é um jogador mais pronto que o Lucas Ferreira. E aí o treinador começou a, de novo, se adaptar a todos os limites que o elenco oferece e que ele, treinador, não fala. Então ele forma uma linha de 4, colocando o Ferrares do lado direito, outra linha de 4, onde ele adianta o Cedric do lado direito para ele ter um pouco de profundidade. E só tem um atacante de velocidade com alguma rodagem, que é o Ferreira, joga pelo lado esquerdo. E esses dois recompõem para jogar com o volante, para que o Oscar tenha liberdade de construir. E para a bola, quem sabe, chegando no Caleri, o centroavante conseguir fazer um grande jogo que está devendo há algum tempo no São Paulo. E mesmo com todas essas dificuldades, São Paulo estando fora de casa, conseguiu controlar grande parte do jogo. Eu concordo com o Jean. No final faltou sim um pouco de controle por parte do São Paulo, contra um time que tem bastante dificuldade para marcar gols, um time de ataque super limitado. E o gol acontece no jogador que, como você disse, além de ser o mais regular, é um dos melhores do São Paulo. Nesse elenco do São Paulo, com poucos jogadores acima da média, um dos que pode ser considerado acima da média, e que fez muita falta no passado, o São Paulo na reta final da Libertadores, fez o gol. Acho que até dava para o goleiro pegar. Não é um frango, mas acho que é uma bola defensável, mas de qualquer maneira o São Paulo jogou melhor que o Talleres. E como Libertad, que é um outro adversário do grupo, venceu fora de casa na estreia. Verdade. Calçade, uma vitória, como disse o Birner, que passa ali pelo Zubeldia. O Zubeldia hoje que mexeu bastante na equipe, teve 5 alterações e inclusive optando por deixar o Luciano no banco e entrando com o Ferreirinha. Tudo bem, Calçade? Olá, William, Birner, companheiros, o Jean, Zupac. Cara, vou na linha do Birner, né? Assim, todos os holofotes são direcionados ao Zubeldia, como se ele comandasse uma seleção com várias opções e ele, na verdade, ele se enrolasse na hora de escalar tantos jogadores. Na verdade, é o contrário. Ele não tem, o Lucas está aí há um tempo, o Lucas faz a diferença. Muito. E não tem o Lucas. E jogar fora de casa, tá bom, deixou o Luciano no banco, mas ele se protegeu mais e saiu com a vitória.
E estrategicamente, você vencer todos os jogos é o ideal. Você vence tudo, você não precisa se preocupar com nada quando você é capaz de ganhar todos os jogos. Não é a realidade do futebol. Ainda mais uma Libertadores. Então, assim, vencer fora de casa, como o São Paulo venceu hoje, estrategicamente, na próxima rodada, pega o Aliança Lima, que perdeu. Aí Tajeres e Libertad vão ali se virar. Né? Se o Libertad, vai jogar em casa. Se ele ganha do Tajeres, que não é nenhuma loucura, a gente viu, não é uma grande equipe, e o São Paulo vence o Aliança Lima. Casa, você não pode sair e ganhar o time argentino fora e depois em casa no Morumbi, quando a galera confirmar no Morumbi. Tem que ter, é preciso ter esse sentido até de urgência dos jogadores de São Paulo, não dá para enrolar. Você já condiciona o grupo com 2 rodadas, você já coloca o grupo no rumo do São Paulo e do Libertad. Isso é extremamente viável, pode acontecer. No caso do São Paulo tem que acontecer, né? Não dá para se enrolar em casa. Então você já condiciona, e isso é muito importante. Vitória fora de casa em 6 partidas, né? E somar pontos e ir tranquilo para a próxima etapa, se possível, acho que é totalmente em primeiro lugar, né? Então eu achei que o São Paulo teve um gol anulado, que a gente já viu, Bem por anulado. pouco. O São Paulo produziu por detalhes, não saiu com 2-0, mas para 2 gols. Ao contrário do adversário, que tem uma dificuldade muito grande para jogar. Assim, não é uma equipe que está na Libertadores, mas tem um futebol aí que seria bem recebido na Sul-Americana. Concordo. Né? Tem mais a ver com o fardamento da Sul-Americana. Zupa, antes de passar para você, vamos ouvir o Caleri? Por favor. Bora lá. Toca nele. O que você falou vai acontecer. Eu venho trabalhando faz muito tempo, sabe que eu gosto muito da Libertadores e se não foi agora, vai ser no próximo, mas eu confio muito em que vou fazer isso, mas hoje o time gostei muito, a verdade gostei muito da entrega, de jogar de um jeito como jogaram os argentinos, você viu como os caras batiam em nós e nós batíamos em eles, a gente está muito confiante e hoje fizemos um grande jogo desde o tático. Tem vezes que não dá jogando bola, mas hoje na raça a gente conseguiu a vitória. Então, parabéns ali a todo o grupo. É um campo muito difícil, com um time muito difícil. E a gente vai, na semana que vem, pegar a Libertad em casa com nossa gente. Espero que todo mundo desfrute de mais um jogo Libertadores, que sempre é muito especial. A gente fala das ausências do São Paulo, né, Zupac? Principalmente de Pablo Maggi, está falando de Lucas. O Oscar hoje ainda jogou. Não sei se jogou no sacrifício, pode parecer um exagero, mas pelas informações do Eduardo Afonso aí durante o dia, jogou com algum risco. No 100% ele não jogou. Não, certamente. Claramente não jogou. Certamente. Até porque não teria saído, provavelmente. Exatamente. E com algum risco, inclusive, de estourar. Segundo o Eduardo Afonso estava falando hoje durante a nossa programação. Mas tem jogadores que estão presentes fisicamente, mas ausentes tecnicamente. Um desses era o Caleri, alguns jogos. Mas hoje, acho que o Caleri foi aquele Caleri que o torcedor do São Paulo gosta, aquele cara com muita entrega, com muito empenho, se aplicando bastante, fez o gol. O gol que ele fez foi um gol típico do centroavante, né? Exatamente. Nesse momento e que em alguns outros momentos ele acabou perdendo gols desse tipo, mas que hoje fez. Acho que também o Caleri dá um sopro aí, dá uma oxigenada também aí com relação à necessidade que o São Paulo tem com relação ao jogador. Porque antes da partida começar, ainda falava, pô, ele tira o Luciano, mas não tira o Caleri. Ele estava sendo cobrado até por tirar o Caleri. Não tá bem, tira. Mas acho que hoje o Caleri deu uma pequena resposta também para essa fase. Né? E embora ele não tenha feito um grande jogo tecnicamente, o estilo do jogo de hoje era um jogo para o Caleri estar em campo. É isso. Independentemente da fase, a não ser que você tivesse alguém muito superior a ele para colocar. O que não é o caso, o Luciano não é um jogador da função, nem gosta de jogar lá. Não é dele. O André Silva é um jogador muito esforçado, mas o Caleri, para esse tipo de jogo, é um cara mais indicado. A gente viu ele falando, você viu a hora que ele mais sorriu na entrevista que ele deu pro Edu ali, foi quando ele falou, a gente jogou igual os argentinos. Eles bateram na gente, a gente bateu neles. Ali eu vi o nosso grande Diego Lugano falando, né? Eu sempre me lembro de uma fala do Dr. Marco Aurélio Cunha, que agora é nosso colega na TV Bandeirantes, sucesso pro Dr. Marco, quando ele fala que o Caleri é o Lugano do ataque. E é isso, né? Eles têm essa... E é por isso que o São Paulino ama tanto os dois, né? Então o que ele falou é muito o que o São Paulino quer ouvir. Como um todo, né, em cima do que os companheiros já falaram, a vitória é muito importante,
E o fato de o jogo ter terminado com a vitória também condiciona um pouco o nosso olhar sobre todos esses pontos positivos levantados. Porque se por um acaso essa bola do Alisson não entra e o jogo terminasse 0-0, a gente estaria aqui questionando algumas dificuldades que o São Paulo teve de desenrolar um jogo em que ele foi melhor o tempo inteiro. E que por vários motivos, desfalque do Lucas, o momento da equipe taticamente que não é um momento de evolução do São Paulo. O São Paulo hoje foi um time mais amarrado do que deveria. O Tadjeres não ofereceu resistência ao São Paulo, o Tadjeres não agrediu o São Paulo. E o São Paulo poderia ter desenrolado o jogo de maneira mais tranquila, mas ainda assim foi melhor do que o time argentino. E justamente por não ter feito o seu melhor jogo, ter vencido fora na estreia, fica ainda mais importante. Eu senti muita falta durante o jogo exatamente daquilo que aconteceu no lance do gol. Dos volantes do São Paulo ajudarem mais. O Alisson, o Luiz Gustavo menos, natural, o Alisson mais, ele pisou pouco aquela região. E o São Paulo ficou muito dependente de Oscar e Ferreirinha desenrolarem o jogo. Porque do outro lado do Cedric ia acontecer pouco mesmo. No momento em que o Alisson apareceu mais pro jogo, que os volantes deram mais apoio pro time, o gol saiu com a construção pela direita. Então, assim, se a gente está esperando o momento em que o São Paulo do Zubeldia volte a evoluir, eu acho que o jogo de hoje, taticamente, mostra pouco. Mas, animicamente, ele pode ser um passo importante para isso começar a acontecer. Então, uma vitória muito... Renan, mais do que qualquer palpitômetro, você sabe melhor do que qualquer um aqui que Libertadores é essa guerra, né? A gente tem que sobreviver, tem que ganhar, conquistar os resultados. E para a moral do São Paulo, mas acho que depois a gente vai falar do Alisson, mas também para o Zubeldia dormir um pouquinho mais tranquilo, era importantíssimo evitar essa vitória, né? Com certeza, Senna. Boa noite, Léo. Prazer estar aqui com você. Ainda mais depois de uma grande vitória, de uma noite de Libertadores. Hoje é quarta, né, Hudson? Hoje é uma quarta-feira de Libertadores. Bom demais estar aqui, comemorando essa vitória. E acho que o importante de tudo da gente analisar é o resultado. A performance é burocrática, como o Léo falou, mas é um jogo de Libertadores. E o jogo de Libertadores, eles são jogados dessa forma, principalmente fora de casa. Aí quando você coloca ainda o time sob pressão, o treinador sob pressão, não estando num momento bom, para mim foi uma atuação consistente. Você jogando fora de casa, dando pouquíssima chance para o adversário. Aí no finalzinho que eles deram uma pressionadinha, né, e tal, mas sem muita qualidade, mais naquele, como diz meu amigo Júnior, né, que era o nosso lateral esquerdo em 2005, muito no ha-ha-ha, né, ha-ha-ha, vamos, né, não tem muita organização, muita qualidade, e foi isso que eles fizeram. O São Paulo foi consistente do primeiro ao último minuto, um time concentrado na maior parte do jogo, o que fez que desse essa vitória, uma vitória muito importante fora de casa, já que um adversário que jogou fora de casa também ganhou. Então a minha opinião inicial naquele sorteio, que estávamos juntos fazendo a live do sorteio, falávamos que os favoritos no grupo seriam São Paulo e Tadjeres. Eu já estou mudando, mantendo o São Paulo, mas vendo o Libertad, que é o líder do Campeonato Paraguaio, um time aguerrido. Assisti o jogo todo ontem, um time aguerrido, que jogou mais ou menos da mesma forma que o São Paulo jogou fora de casa. Eu vejo os dois disputando ali na frente a primeira posição. Mas assim, estou muito feliz, e o Zubeldia hoje ele vai poder descansar. Hoje ele vai poder chegar na casa dele, ele vai poder dormir tranquilo, ter mais tranquilidade para preparar um jogo de Brasileiro, que é muito difícil. E como iniciamos com um empate, eu ia falar derrota, mas foi um empate dentro de casa, mas que era obrigação de vitória contra o Sport, ele pode traçar uma estratégia com mais tranquilidade, com um pouquinho menos de pressão, não muito, um pouquinho menos de pressão, mas ele vai ter que fazer um grande jogo lá contra o Galo também.